fazer assim, irmãos? Eu quero fazer uma leitura responsiva juntamente com os irmãos, amém? Eu vou ler o versículo de número 1, irmãos, os irmãos do segundo, assim vamos sucessivamente até onde o Espírito nos conduzir. Louvado seja Deus. O título, irmãos, do texto fala: o banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa, amém? Amém. Todos já encontraram aí? Amém. Versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. 2. Havendo Belsazar aprovado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. 4. beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, a estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. 6. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam no ouro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro no seu pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Louvado seja Deus. Presbítero irmão José, alça a voz, não. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graça, Pai amado, pela Tua palavra, pelo que o Senhor tem falado em nosso meio, meu Deus, meu Pai. Agora queremos pedir a Ti, meu Pai, de usar o Teu servo com autoridade, com ousadia, com graça, meu Deus, meu Pai, para se transferir a Tua palavra até o nosso coração. Meu Deus, meu Pai, continua conosco nesta noite, nos abençoando, Pai, e nos ligando da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Podemos sentar-nos em nome do Senhor Jesus Cristo, que é santo, bendito, eterno, maravilhoso, amigo e generoso. Aleluia. Nos deu a bênção da salvação, né, irmão? Para poder estar aqui desfrutando e poder dar o nosso culto a Ele, de adoração, de louvor, e poder ter a oportunidade de aprender a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Limpa e pura como ela é. Eu acho que não foi feito o 4, irmãos. Foi feito no fogo da fornalha ardente. Era para você fazer o 4 e 5 hoje. O José ia fazer o 6. Aí vocês não pegam, não. Não, ela falou ali, porque eu não lembro. O pastor me preparou essa peça? Ele fez o fogo da fornalha ardente. Sim, maravilha. Você passa a tarde inteira meditando. Nós estamos acompanhando, irmão. Nós estamos acompanhando. O pastor me preparou essa, não, pastor? Você vai ver o vídeo, viu, pastor? Aleluia. Vamos voltar lá então, irmãos? Você estudou 5, né? Estudei o 5, mas a gente já conhece também o 4, para graça a Deus. Louvado seja Deus. Mas os irmãos me compreendem. Amém? A minha ênfase vai acabar sendo mais no capítulo 5, né, irmão? No capítulo 4 eu não me aprofundei tanto quanto no 5. Mas a gente vai lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Apesar que esse capítulo 4, irmãos, ele é um capítulo bem cheio também, né? Pode ser até que não dê tempo, né? De chegar no capítulo 5. Mas nós vamos lá também, viu? Senhor Marcelo, você me ajuda, tá bom? Você lê bem alto, fala bem forte, dá glória. Aleluia. Aleluia. Que maravilha, viu, Zé? E
Pai, te dê graça. Santo Deus, olha que são tanta anotação aqui. Glória a Deus. Tem duas palavras aqui, só que não deu tempo de anotar nada. Louvado seja Deus. Então, irmãos, então já foi falado, então, né, na quarta-feira anterior, capítulo 3, onde falava dos jovens, né, na fornalha de fogo ardente, e na quarta anterior, né, na qual eu estive, foi falado do capítulo 1 e capítulo 2, né, que dava assim a sua apresentação, louvado seja Deus, ao livro de Daniel, né, passou de algumas narrativas acerca do tempo, né, do tempo que foi escrito, as revelações, Daniel, o povo, e alguns contextos. E, irmão, se tem um livro que eu acho que é rico, e hoje dá uma estudada, eu vi que dos livros do Velho Testamento, o livro de Daniel realmente é o livro mais lido e mais estudado. Né? Eu vou ser sincero, irmãos, eu acho que, em questão de estudo, irmãos, ao tempo que eu estou aqui, que já faz aí 8 anos, né? Louvado seja Deus, eu acho que eu nunca vi um estudo no Velho Testamento, irmãos. Sempre foi no Novo Testamento. Né? Mas eu gosto muito, já dei muito, lógico, na área nos cursos de teologia. Né? E a gente fala muito que, acho que, se não me engano, eu até já passamos por esse livro de Daniel. Né? Quem fez teologia, né? José, Jair, louvado seja Deus, falando bastante desses livros dos profetas maiores. Louvado seja Deus. E Daniel, irmão, sabendo de tudo, a sua vida, né? O quanto alcançou, Caleb, testemunho do nosso Senhor Jesus, o quanto alcançou ele, testemunho de Deus. Porque, se não me engano, você me ajuda aí, Everton. Uma citação, eu acho que do Novo Testamento, é um dos homens que é dito que, se estiver, eu acho que se fala 3 nomes, me ajuda aí, Everton. Né? Eu sei que um dos nomes é Jó, não sei se o outro é Moisés, e talvez outro Daniel, posso estar enganado. Mas se fala que, se estiverem esses 3 homens na cidade, se o Senhor a destruiria. Né? E o Senhor falava, né, que mesmo que eles estivessem, posso estar enganado, o Senhor destruiria, porque o pecado de uma nação se tinha subido ao Senhor. Louvado seja Deus. E Daniel, irmãos, um grande homem de Deus que alcançou testemunho, porque as suas escrituras, irmãos, trazem um grande complemento para a história de Israel. Muitas revelações que talvez, né, por comunhão, por estudo, por entendimento, Daniel teve a facilidade, irmãos, porque creio eu que Daniel, quando jovem, né, já sábio, ele tinha o conhecimento e tinha acesso às escrituras, o que não era todo profeta que tinha acesso às escrituras, amém, irmãos? Porque sabemos que naquele tempo, né, as escrituras eram algo muito raro de se ter. Certa vez era muito apresentativamente, eram muitos reis, dos príncipes, e sabemos que, como o pastor falou na primeira lição, no primeiro dia do ensino, Daniel, ele vinha da linhagem real, né? Daniel era um príncipe do povo de Jerusalém, do povo de Judá, a qual eu creio ele que, pelo conhecimento, pela oportunidade de estudar, e pela comunhão e temor que ele tinha de Deus, irmãos, né, ele teve tamanho invólucro de poder narrar coisas e ver coisas que muitos dos profetas não viram, não narraram. E olha que, irmão, nós temos os grandes profetas, como Isaías, como Jeremias. Isaías também semelhante a um dos príncipes, né, fazia parte das famílias reais, né? Mas mesmo vendo que os grandes profetas, dito em tamanho do livro, narraram, o pouco que Daniel narrou nos seus 14 capítulos, né, se eu não estiver enganado, louvado seja Deus, aleluia, é muito mais emblemático, como que eu disse, é um dos livros mais estudados, né, junto ali, né, aos livros do Velho Testamento, amém, irmão? E traz a narrativa das coisas que hão de acontecer. É uma coisa que a gente pode trazer muito parelho, vocês vão ver nos capítulos mais à frente, né, no Diácono Valdeir, que Daniel ele traz uma narração quase que idêntica à narração que João teve lá na ilha de Pátimo, né, acerca do céu, acerca das coisas futuras. Irmãos, é muita bênção. Louvado seja Deus. Louvado seja o pastor dessa lição, porque pensa na coisa complicada de ensinar. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, este capítulo 4 de Daniel fala a respeito de um sonho. Louvado seja Deus. Os irmãos vão me acompanhar na leitura aí, amém, irmãos? O êxito do rei, o seu sonho de uma grande, uma árvore grande e a sua loucura. Louvado seja Deus. Ó, Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações, línguas que moram na terra, em toda a terra, faça seja multiplicado. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas de Deus Altíssimo, que tem feito comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é
é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, viu? Estava sossegado em minha casa, e florescente no meu palácio, tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama, e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, foi-se fez um decreto, pelo que fossem introduzidos na minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, astrólogos, caldeus, adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Louvado seja Deus. Você dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Nabucodonosor ele faz essa escritura, né, essa narrativa, né, a qual Daniel complementou no seu livro, acerca de uma grande feita, a respeito do incômodo de um sonho que ele teve. Amém? A gente vai tentando entrar nos versículos aí, mas vamos ver como que a gente entra nisso aí. Vou tentar lendo e expondo para os irmãos, amém? Os irmãos, se tiver qualquer dificuldade, você levanta a mão aí, o Everton responde, amém? Verdade. Glória. Aleluia. Ajuda aí, irmãos. Então, vendo, irmãos, que de tamanhas feitas, né, meu irmão Ademir, que já tinham sido feitas, né? Daniel, com sua sabedoria, no primeiro capítulo, já tendo conhecimento, né, do próprio rei Nabucodonosor, porque no capítulo 2, ele teve um sonho onde na mesma situação, louvado seja Deus, né, os sábios, os astrólogos, todos esses nomes que foram falados aí, né, foram apresentados diante do rei. E nenhum deles soube a causa, a situação, a circunstância que o rei precisava, até porque naquela situação era mais complicado, porque o rei falou, ó, se eu contar para vocês meu sonho, fica fácil, né? Vocês interpretarem e falar comigo qualquer lorota, né? Falar, ó, é desse jeito, senhor, que o sonho significa. Então lá no capítulo 2, o senhor, o rei Nabucodonosor falou, ó, você quer saber, você vai dessa maneira. Você vai lá, busca, procura, pesquisa, aprende e fala-me a sua revelação, né, dessas coisas. E não houve na terra, né, alguém que pudesse, tanto que eles quiseram zombar até dele e falar, Senhor rei, né, o rei, não há nessa terra algum filho de homem que possa interpretar tais coisas, que possa esclarecer tais coisas, né? Mas ele fez então o rei deu um decreto ali, uma ordem, mandando matar todos os sábios, né? Eis que essa palavra chegou a Daniel, ele falou, peraí que eu vou orar, né? Vou orar. Ele orou ao Senhor, e o Senhor revelou para ele o sonho naquela feita, e esse mesmo sonho foi entregue a ele, e a interpretação do mesmo aos quais os irmãos viram, amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Capítulo 3, irmãos, vemos também um grande feito, louvado seja Deus, aonde Nabucodonosor, cheio, né, da sua arrogância, cheio do seu querer, sem honrar o que a mão de Deus tinha feito sobre ele, amém? Os irmãos entendem que o livro de Daniel narra e fala e complementa, irmãos, ao quanto o próprio Deus de Israel engrandeceu Nabucodonosor, o rei da Babilônia, né? Ele não foi por sua força, ele não foi por seu poder, ele foi pela força e pela mão do Senhor, na qual o povo de Israel havia pecado muito, irmão. E o Senhor vinha avisando há cerca de 400, 500, 600 anos pelos profetas, falando, ó, vai vir um dia, né, que vocês, de não me respeitarem, eu vou levar vocês cativos, eu vou prender vocês não verão, meu amigo, o que é bom para tosse, vamos bem assim dizer. Vocês não estão obedecendo, não estão respeitando, não sabem o que o Senhor, seu Deus, que te tirou do Egito, fez por você, e aí passam por gerações, desobedecendo, blasfemando, né, a Deus, blasfemando, fazendo sacrifício de qualquer maneira, né, sem preocupação, como se levar um cordeiro, alguns querendo sacrificar por si próprio, alguns não lembrando dos mais pobres, e estava uma bagunça de fato. E muitos dos profetas vão falar, que quando esses homens e essas mulheres, Marmalete, iam sacrificar diante do Senhor, era pior do que o vômito, sabe? Coisa maravilhosa de se ver, né? Então, para o Senhor, imagina isso, a adoração do povo de Israel ser comparada ao vômito, né, de uma pessoa, seja lá, acho que do cachorro que fala, né, ser comparado. Imagine como estava essa adoração que iria ser perfeita. Uma adoração, né, minha irmã, que era para ser a adoração que limpava o povo, que purificava, né, que, Miguelzinho, que tornava eles puros diante do Senhor. Então eles chegavam lá e faziam de qualquer maneira. Então o Senhor estava batendo nessa tecla fazia tempo, falou,
vai chegar um tempo que isso aí vai acabar. Vocês vão passar cativos, né? E o Senhor honrou, irmãos, né, a vida destes, né? Colocou os cativos, levou por gerações alguns, né? Daniel foi levado junto com seus amigos na sabedoria. Estou tentando passar o capítulo 3, amém? Aleluia, que trouxe um grande milagre, né? Aleluia, de mostrar se os irmãos estão mais cedos que eu, porque eu não estava, né, irmãos? Eu acho que eu nem vi o vídeo, irmãos. Foi teve vídeo? Na quarta passada? Perdão, eu não vi. Aleluia. Mas, irmãos, são grandes feitos que o Senhor não fez ainda, mesmo no seu povo que estava no pecado. O Senhor nunca deixou desamparado, irmãos, o seu povo, mesmo diante de conflitos, mesmo o Senhor erguendo, irmãos, Nabucodonosor dessa estatura, né? E Daniel falando, explicando para ele, né? Porque Daniel era um homem de importância, irmãos. Falava que ele estava bem próximo, né, de Nabucodonosor, do rei. E sabendo que isso, o seu coração sempre se encheu de vanglória, achando que isso era próximo à mão, né? Fez a estátua e tudo isso, né, para que fosse adorado pelo povo, né? Passou-se o fogo, fornalha, né? O quarto homem da fornalha, o milagre ali aconteceu. E ali a palavra fala que, se eu não me engano, no finzinho, que Nabucodonosor reconheceu Deus. Reconheceu que o Deus de Daniel, né, de Ananias, de Azarias e de Misarias, é isso não? Acertei as quatro? Maravilha. O Deus deles era o Deus verdadeiro, o Deus puro, o Deus perfeito, né, e esse devia realmente ser adorado. Louvado seja Deus. E no capítulo 4 você vê que ele começa a narrativa engrandecendo a Deus. Amém? A dizer que ele teve um sonho. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos acompanhar, irmãos? Versículo 9, lá onde a gente parou. Para não ficar nas minhas palavras, mas na leitura. 9. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Diz-me as visões do teu sonho, que tive a sua interpretação. Eram assim as visões na minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra, e a sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto, afugentem-se os seus animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas o tronco e as suas raízes deixai na terra, e com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Louvado seja Deus. Seja molhado no orvalho do céu, e a sua porção seja com animais, aleluia, e na grama, seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e não lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele, aleluia, 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes do Altíssimo. Tem domínio sobre os reinos do dono, e dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens se constitui sobre eles. Isso em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer a saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Amém? Glória a Deus Deus. nos foi dada uma visão, né? A Nabucodonosor dava pelo Senhor em sonho, em relação para que ele visse e tivesse ali a revelação do fim do seu reino, do fim da sua glória, né? Sabendo que foi o Senhor, irmão, se constituiu. Ele teve um sonho onde na vida dele ele viu uma grande árvore. Nossa, imagina a maior árvore que você já viu, irmão, né? Eu nunca vi árvore muito grande, irmão. Nunca viajei para muito lugar, então as árvores do Guaraú para mim, as maiores árvores para mim são as daqui, né? Mas a gente vê algumas árvores que são muita referência, né, meu irmão Rodrigo? E nisso a gente pode ver que o Senhor colocou diante dele uma visão que o retratava como uma grande árvore, né? E sabemos que as grandes árvores, elas são enxertadas não, elas são bem pela terra, ela tem raízes, boas raízes, né? A qual conseguem absorver muito líquido, muita água e levar para suas folhas, onde são
longínquas, eu creio que seus sonhos são imensos, né? Mas ela tem a capacidade de fazer isso, irmãos, de levar a sombra para muitos animais, né? Fazer lá morada, servir de alimento, irmãos, pelos seus frutos para muitas pessoas. E fala-se a tradução que o reino de Nabucodonosor é semelhante a isso, uma árvore que protegia todos os males. Porque se falasse a Nabucodonosor, está lá. Quem que enfrentava na época dele? É igual você pegar o reino de Israel, né? Quando tinha Salomão, né? Um rei grande em sabedoria, em exércitos, em riquezas. Ninguém queria mexer com Israel naquela época, porque tinha um rei cheio de sabedoria, cheio de revelação, cheio de glória. E vê-se que naquele tempo o reino, né? Em um grande tempo cresceu muito, prosperou muito, né? A partir, lógico, né? Dali o reino desandou-se, né? A partir do seu filho de Salomão, Roboão. A partir de Roboão o reino desandou-se, mas veio dali o grande glória, irmãos. E semelhante assim, ou talvez maior, meu amigo, foi o reino de Nabucodonosor. Aleluia. Ele trazia, irmãos, sustento para todos os povos a qual eles dirigiam, a qual eles regiam, a qual eles tinham, né, ali entrado em guerras, perseverado, colocado povos, né, para que sobre ele reinasse Nabucodonosor e os seus, né, os seus príncipes, seus povos. Cada lugar que ele chegava, irmão, né, como ele chegou em Israel, ele chegava lá, nomeava alguém para governar, para ser rei, para reinar sobre eles, e deixava lá alguns, e levava para si, como dito, né, os mais sábios, os que poderiam ajudar a prosperar o seu reino, sendo Daniel um desses, e os outros 3 jovens, né, que foi, se eu não me falha a memória, foram colocados como príncipe das províncias, né, príncipe também dos seus reinos, porque eram de tamanha sabedoria. Então o próprio rei Nabucodonosor usou estes para ser príncipes, governadores de outras províncias, para que fizessem crescer e prosperar o seu negócio. Louvado seja Deus. E Nabucodonosor, ele se engrandeceu a certo ponto, e aqui ele reconheceu que de tudo isso o Senhor tinha provido. O Senhor tinha dado esse crescimento, o Senhor tinha dado essa prosperidade para ele, onde os povos, não vou saber, né, colocar números, né, mas pensa na quantidade de povos que estavam debaixo do seu reinado, né? Se você olhar, mapear, irmãos, né, foi grandes reinos. Parte do Egito foi governado por Nabucodonosor, né? Muita boa parte de Israel, onde é aí, hoje a região do Paquistão, essas coisas, né? Parte da Grécia, parte da onde hoje se encontra a Europa, né? Muita parte da Ásia era totalmente reinada por um só rei, Nabucodonosor. Foi um dos nomes mais frondosos, se não, às vezes eu acho que um dos mais, né, que cita a Bíblia, onde teve mais governo, onde teve, né, prosperidade, riqueza, Jânio, né, a qual se ouvia falar em todas as nações. Lógico que não se comparava às de Salomão, porque não se viu sabedoria nem riqueza tamanha quanto tivera Salomão, mas era um dos nomes mais citados também. Louvado seja Deus. E ele teve um sonho que mostrou isso, irmão, e que diante do sonho, Cleiton, onde era ele o responsável a ser de alimento, a ser cobertura, proteção por todos esses povos, ele recebeu um sonho que veio do céu, louvado seja Deus, que vinha com a mensagem dos santos, para que, aleluia, se cortasse essa árvore, e deixasse apenas a sua raiz na terra, por 7 anos, para que, por 7 anos, por 7 tempos, né, 7 anos, louvado seja Deus. Aí essa interpretação, irmãos, foi dada a Daniel, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não está entendendo? Amém. Vai ser mais corrido, irmãos, para não poder chegar ali. Vou ter um menos de 1 hora para depois ficar aqui para o 5. Glória a Deus. Será que vai dar? Glória a Deus. Onde que eu parei, olha? Tão rápido. Glória a Deus. 19, não? Glória a Deus. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora. Os seus pensamentos o turbaram. Falou-lhe, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento. Louvado seja Deus, debaixo da qual moravam os animais do campo, cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e fizeste forte,
e tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Com a interpretação que lhe foi dada, até a Daniel, o próprio, ficou dito na palavra atônito, pois talvez temeu em seu coração falar isso, este para o rei, né? Porque fala para ele, Senhor, logo Nabucodonosor, um cara que, vamos assim dizer, ele vai falar no capítulo 5, se não me engano, vai falar no capítulo 5, eu li em outro lugar, mas fala de Nabucodonosor, que Deus engrandeceu o seu nome em grande na terra, né? Fez subir ao céu, conhecimento de todos os lugares, né? Fala isso aí, ó, seu reino vai acabar, seu reino vai acabar, e pior a revelação, né? A gente vai chegar nessa parte aí, né, do que vai passar 7 tempos, aí, o que vai acontecer com 7 tempos, talvez os irmãos já conheçam, né? Mas o Senhor é poderoso, irmãos, para fazer, aleluia, prosperar, mas também para abater. O Senhor ele é grande, irmãos, para fazer nós aqui, irmãos, um monturo grandes reis, mas também pode pegar grandes reis, irmãos, transformar em Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Daniel ficou atônito pela revelação que ele tinha de dar, minha irmã. Eliude. Então ele ficou atônito da revelação que ele tinha que dar para o rei nessa situação, porque fala para o rei de poder, que a palavra fala que ele matava quem ele queria, e ninguém podia fazer nada contra, ele exterminava reinos, porque iam contra a sua vontade. Aí na situação você pensou, vou falar, mas acabou a história, né? Mas ele foi, o próprio rei falou para ele, Daniel, não se espante, pare aí, né? Aí o próprio Daniel falou, ó, que essa revelação não seja para ti, Senhor, mas seja para o povo, os seus inimigos, aqueles que são contra ti. Louvado seja Deus. Ó, 20 de novo. Não, 20 já foi. 21, 22, 23. Aleluia. Enquanto ao que o rei viu, um vigia, um santo que descia do céu, que dizia, cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra e com as cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhada da porção do céu, e a sua molhada do céu, e a sua porção seja dos animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, que te farão comer erva como os bois, e serás molhado no orvalho do céu, e passar-te uns 7 tempos por cima de ti, até que te conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes das árvores, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Vou repetir, irmãos, ó. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei, louvado seja Deus, para a casa real, com força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Aleluia. Então, o que Daniel tinha falado para ele, um versículo antes, fala, Senhor, aceita o meu conselho, ajuda os pobres, faz uma boa obra, e quem sabe, né, o Senhor compadece e tem misericórdia de ti, né? E sabemos, irmãos, que o Senhor ele é perito, meu irmão, né, em perdoar, em trazer, irmãos, né, altos conselhos e entendimento para o povo para que prosperem, né, ou se prolonguem, né, os dias sobre a terra, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que o Senhor tinha falado já estava escrito, meu irmão Antônio, que a soberania de Nabucodonosor subiu ao seu nariz de tamanho ponto a ele se engrandecer e dizer que tudo foi ele que fez. Toda a glória dele, toda a honra dele, toda a majestade dele. Tanto que ele fez a estátua de ouro, né, para ser adorado. Louvado seja Deus. O rei disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e
serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Parte-ão comer erva com os bois, e passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os que dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com bois, e o seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas das águias, e as suas unhas como a das aves. Então, irmãos, vemos que o ensino da palavra, a arrogância, a soberba, que vem que Paulo dito em suas cartas, irmãos, trazem muito isso em relativo ao humano, ao ser humano. Quando praticamos tais obras, irmãos, se não largarmos de lado estas coisas que nos levam, irmãos, que nos prendem na terra, que nos tiram a salvação, que nos tiram a comunhão com o Senhor, irmãos, porque, irmãos, aqui, lógico, tem coisas que são fáceis de ser perdoadas, mas se não dobramos o nosso coração, o nosso entendimento ao Senhor, a palavra do Senhor é essa. Não vamos ter parte com o Senhor, e o Senhor virá. Às vezes, por exemplo, muitos vêm no nome do Senhor, muitos anunciam, muitos pregam, mas muitos anunciam, muitos pregam sabendo a palavra, mas continuam fazendo coisas erradas, a qual querem subir em grandes púlpitos, em grandes lugares, querem ter o seu nome ecoado em todos os lugares. Para quê? Naquele dia que o Senhor vai falar para esses: afastai de mim para o fogo que está. Me esqueci, me ajuda aí. Me ajuda aí, Hélio. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Olha que maravilha. Agora já enciclopédia. Louvado seja Deus. Tinha que ficar mais perto aqui, mano. Glória a Jesus. Entenderam, irmão? Então a soberba, a arrogância, o crescimento de si próprio, se glorificar, irmãos, está longe daquilo que o Senhor planeja para cada um de nós. Então o Senhor ensinou, na pele, para Nabucodonosor, o rei, que o Senhor próprio fortificou, colocou sobre eles, deu força para vencer guerra que ele não podia vencer. Assim Deus fez diversas vezes com o teu povo. Quando se colocavam em situações, o Senhor honrava, o Senhor trazia um anjo para combater, o Senhor trazia e colocava o povo de Israel sempre de pé. E o crescimento desse foi semelhante. A soberba do povo cresceu, e deixaram de lado de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixaram de glorificar a Deus. E se nós deixarmos de glorificar a Deus? Às vezes, achar que a força do nosso braço é suficiente, Marcelo. Você achar que a nossa sabedoria é maior que a de qualquer um. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, irmãos, sejamos nós, irmãos, procurarmos ser inferiores a qualquer um. Porque aquele que se acha maior, irmão, aquele que se exalta, Renato, diante do Senhor vai ser humilhado. Não tem outra palavra para isso. Mas aquele que se humilha diante do Senhor, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos finalizar o capítulo 4, irmãos? Amém? Posso finalizar aí? Amém. Agora tem 2 por 5. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga as que fazes. No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitãos e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus. Aleluia. As minhas obras são verdades, e os meus caminhos juízos. Aleluia. Os meus... Deixa eu falar direito aqui, irmãos. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e só pode humilhar aos que andam em soberba. Aleluia. Andar vangloriando a nós mesmos, exaltando, achando que somos melhores, seja em qualquer área. Sempre vai ter alguém melhor que nós. E melhor é que nós mesmos achemos. Eu falo aqui, irmãos, não para vangloriar de maneira alguma, amém? Mas eu falo, não, eu olho para todo mundo aqui, vejo pregador demais, irmão. Eu falo, eu não sei pregador, irmãos.
Eu canto muito bem. Quando ninguém está ouvindo, eu e o Senhor, eu estou louvando o Senhor, irmão. Sei que o Senhor é com graça. Eu vi, vai falar de uns toques aquele dia. Vou começar a pegar o vídeo no YouTube para melhor louvor. Vou aprender. Quem sabe disso? Jesus. Cantando bonito. O mais importante é, irmãos, exaltar o nome do Senhor sobre tudo. Durante cada dia. Uma oração simples que o Senhor nos ensinou. Lógico que é pelo suor do nosso trabalho. Mas quem que provém isso fôlego de vida em nós todos os dias? Às vezes nós esquecemos do mínimo, né? E deixamos de exaltar, meu irmão ouvindo. Aleluia, o nome do Senhor. Às vezes pensamos, não, isso aqui foi pela folha do meu braço, foi pela minha sabedoria, pelo meu entendimento. Mas, irmão, se o Senhor parar a gente abençoar e tirar o fôlego da nossa vida, Meu samurai. Deus. Reginaldo, aleluia. Pode falar samurai, né? Aleluia. Vai ser difícil falar Reginaldo para você. Aleluia. Agora eu acostumo. Alvino a gente está acostumado a chamar ele de Alvino. Mesmo na sombra, eu chego lá, não chamo ele de café mais, é Alvino. Acostumei. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a soberba para nada presta. Né? Quem quiser ficar com soberba, que está destinado, né? É o fogo do inferno, o Hades, né? Aquilo que está preparado para o demônio e para os seus anjos. Agora, largar isso aí, arrepender e voltar para o Senhor e glorificar o Senhor, então, ele teve a oportunidade, né? Falou, passou um tempo, você ouviu, né? E você reconheceu o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ainda assim, foi um reino glorificado pela mão do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Qual é o nome de Deus? Glória a Deus. Glória! Vamos lá, irmão, capítulo 5? Aleluia. Amém? Irmão, estão cansados? Estão cansados, não é? Está cansada? Bendito é o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos? Capítulo 5, então. Vendo também, irmãos, essa passagem. Louvado seja o nome do Senhor. O rei Belsazar, irmãos, né, sucessor ali de Nabucodonosor. A palavra fala que ele deu um grande banquete, irmãos, para mostrar as suas riquezas, né, para mostrar as suas glórias, para mostrar tudo que ele tinha, aquilo que seu pai Nabucodonosor, na verdade, tinha conquistado, porque ele mesmo por si, né, a grandeza, a glória, o poder vinha ali da mão do Senhor sobre Nabucodonosor. E a palavra fala, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Né, irmãos? Tinha-se um costume de reis, né, a fazer esse tipo de cena. Vou falar cena, irmãos, porque mostrar que tem. Né? Louvado seja o nome do Senhor, mostrar a sua riqueza, mostrar a sua glória, mostrar o seu poder, falar, meu reino é maior aqui na terra. Né? Meu reino é próspero, o povo aqui é abundante, todo mundo está com o sorriso largo, todo mundo está bem. Né? Ele gosta de mostrar aquilo que tem. Mostra o número de escravos, fala, tem um fulano, tem tantos boi, tanto isso, tanto aquilo, tantos palácios, tantas situações, né, Miguel? Louvado seja o nome do Senhor. E não diferente de Nabucodonosor em questões, foi esse, aleluia, levado de vanglória, levado de exaltação a si próprio. Né? E num desses momentos, nessa festa, irmão, a palavra do Senhor fala que ele cometeu o agafe e o erro de não reconhecer o próprio Deus, a qual ele reconhecia, agora ele conhecia. Porque Belsazar, louvado seja o Senhor, tem que tomar cuidado para não errar Belsazar com Beltesazar, né, irmãos? Beltesazar é Daniel, Belsazar era o rei filho de Nabucodonosor. Louvado seja Deus. Então ele tinha presenciado, irmãs, louvado seja o nome do Senhor, todos os acontecimentos. Ele tinha presenciado, irmãos, grandes cenas, né, onde via que o Senhor é poderoso, meu irmão ouvindo, onde via a majestade do Senhor e não diferente, ele viu o que aconteceu com o próprio Pai. Né, onde ele teve que reconhecer que Deus era Deus, que ele tinha que reconhecer que Deus é poderoso e o nome dele é abundantemente sobre tudo. Mas ele teve a petulância e a ousadia, irmãos, de, no tempo, versículo 2, havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Foram tirados, irmãos, do templo da casa de Deus. E saibam, irmãos, que tudo que é tirado da casa de Deus, tudo que é posto na casa de Deus,
é consagrado. Né? Essas cadeiras são objetos consagrados, né? O púlpito é consagrado ao Senhor, a bateria ela é consagrada ao Senhor, os instrumentos são consagrados ao Senhor. Nós somos postos, irmão, como instrumento de Deus, somos apresentados diante do Senhor, estamos consagrados ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora imagine só, né? Isso eu falo bastante com o fulano aí que eu não vou nem olhar para ele, né? Louvado seja Deus, a respeito de quando se usa uns instrumentos da casa do Senhor, aleluia, para outras coisas que não são os fins de adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Diante disso, ele pegou simples vasos, copos, taças de ouro e levou para que os seus, queria mostrar, irmão, ó, isso aí tem copo de ouro de Israel, do Deus de Israel, onde tinha grande prosperidade, né? Copos da época de Salomão, vai saber, né? O tempo passa, irmão, o ouro não estraga. Né? Aí, esses copos aqui foi do tempo de Salomão, lá antigo, irmão. Aí cheio de riqueza, cheio de história. Né? Ele quis trazer essas riquezas para mostrar, né? Para contar ao povo, ó, eu tenho isso não. Né? Louvado seja Deus. Então trouxeram os utensílios ao ouro, foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém. E beberam neles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Ele conhecendo, irmãos, né, como já disse, o Deus Altíssimo, verdadeiro, poderoso, foi ainda, né, não diferente do povo de Israel, que muitas vezes fizeram isso, né, dar a sua adoração, bebendo vinho e adorando a deuses de ouro, de prata, aqueles deuses que não olham, que não veem, que não falam, mas muitos têm devoção em pé deles. Né? E hoje, irmão, nos dias de hoje, ainda se repete muito isso, irmão. Tem pessoas que guardam para si deuses, irmãos, que idolatram de grande maneira, irmão, né? E largam de glorificar um Deus verdadeiro, né? Pois põem fé, às vezes, né, em coisas de metal, madeira, né? Coisas que podem dar sinais, né? E o inimigo, irmãos, ele pode dar sinais da maneira que ele quer também, amém? Senão o povo não adoraria Baal, né? Sabendo que alguns criam por um inimigo que ele poderia fazer algumas coisas. O inimigo não pode. Sabemos que Paulo, né, se eu não estiver enganado, diz que, né, o diabo ele pode se transformar em anjo de luz. Então saiba que ele pode fazer muitas coisas, muitos prodígios, muitas maravilhas e enganar a muitos. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas a adoração verdadeira, irmãos, o verdadeiro, a qual devemos adorar e glorificar é somente a Deus. É um dos mandamentos principais do Senhor. Né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e só a Ele, irmãos, prestarás culto. Somente a seu Deus adorarás. Né? Somente a Ele, irmãos, o nosso louvor. Não posso vir aqui louvar para alguém. Né? A gente às vezes estamos empenhados, irmãos. Né? Estudamos, né, para pregar. E se eu pregar aqui, irmão, para me mostrar, irmão, estou totalmente falho desse tipo de engano. Se eu vim aqui para cantar, irmão, só para vocês que estão aqui ver, irmão, né, estamos falhos. Eu tenho que pregar, irmão, para o Senhor ouvir minha voz e saber se eu testemunho do Senhor é verdadeiro. E a partir da ligação que eu estou tendo do Senhor, que é, aleluia, detentor de toda a glória, e do Espírito que habita em cada um de nós, irmãos, né? Esse Espírito é o que habita em mim, habita em você, que te convence a palavra. Não é eu, pela minha sabedoria. É o Espírito que habita em mim e você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor fala, irmãos, que na mesma hora, versículo 5, amém? Apareceram uns dedos de mão de homem que escreviam de fronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei viu parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei. Aleluia. E os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram. E os seus joelhos bateram um no outro. Isso aqui, irmãos, é até para a gente dar risada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, irmão, né, o temor, o medo foi tão grande, né? Eu nunca vi alguém com medo de temer tanto assim. Eu já tive ataque de pânico, mas pode bater o joelho no outro, acho que é bastante, tem demais, né? Louvado seja Deus. Mas ver que ele viu, né, a imagem que ele viu, e começou a se bater nos joelhos, né, ficou pálido, né, o seu semblante, aleluia, se turbou, né, e ele não sabia como fazer, ele falou, manda chamar todo mundo aí de novo. Né? Ele não, de novo não, né, porque quem chamava antes era o Nabucodonosor. Louvado seja Deus. Ele ordenou com força que se introduzissem na frente dele todos aqueles sábios, irmãos, novamente, irmãos, os astrólogos, os magos, os feiticeiros,
aqueles que tinham os adivinhadores, né? Traz todo mundo. E coloca lá o que está escrito na parede lá. Né? Tudo que está lá na parede escrito lá. O que está escrito aí? Né? Imagine, meu irmão ouvindo, um Amon, né? Aparecer no alto do palácio e começar a escrever. Você assustaria? Não acho que assustaria, eu também. Né? Falando assim, eu também acho que não assustava. Corria e depois falava, Senhor, entende? E aí depois falava, Senhor, se for falar comigo, escreve aí, Senhor. Aleluia. Mas Deus fez isso, irmãos, com prova, para que se levantasse um grande homem de Deus, para que continuasse de pé, né? Um grande homem de Deus que dava testemunho. Louvado seja o nome de Deus na terra. Na mesma hora, Deus bateu no outro. 7. Veio de novo com força, irmãos, que se introduzisse os astrólogos, caldeus, adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essas escrituras, louvado seja Deus, e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro no pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras, louvado seja Deus, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então, irmãos, tem coisas que o Senhor vai revelar, irmãos, apenas para os seus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem coisas que pode ser que a gente não compreenda, irmãos. E a gente precisa orar muito para compreender, né, irmão? Situações que a gente às vezes é posto, visões, sonhos que a gente às vezes tem e não compreendemos, irmãos. É necessário que oremos para o Senhor, para que busquemos entendimento disso. Eu sou uma pessoa péssima, né, para lembrar de sonho, né, de compreender esse tipo de coisa. Mas às vezes o Senhor nos dá alguma coisa assim para que a gente lembre, né, e glorificar o nome do Senhor da situação. Louvado seja Deus, mas para se ter interpretação, irmãos, e o nome do Senhor seja glorificado. Eu sei que tem irmãos aí que têm dons, né, de sonhos, de revelação, de entendimento com tremenda facilidade, né, para que glorifique o nome do Senhor. Louvado seja Deus. É necessário que busquemos isso, né, essa comunhão com o Senhor, entender e compreender os sonhos, porque isso também é um dom de Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, todos que foram levados lá, da época, conhecedores de letras, tinha lá de tudo. De revelação, tinha lá eles também. Magos, irmão, faziam magia. Vai que chega lá e faz um feitiço lá, um pirim-pim-pim, as letras viram uma coisa mais fácil de ler. Às vezes tentaram, né? Pegaram, às vezes, chegaram lá, olharam lá e falaram, deixa eu ir perguntar para as estrelas, né? Se está escrito nas estrelas, os astrólogos, para tentar compreender, né, que as escrituras estavam dizendo. Então, a palavra fala que nenhum deles, com sabedoria, e esses estudiosos, irmãos, são estudiosos mesmo, né? Você pega pessoas que estudam esse tipo de coisa aqui, irmão, eles passam dias e dias sem saber o que é comer, irmão. Mas ficam estudando, ficam meditando, ficam tentando entender as estrelas, não tem fome, não tem sede, não tem nada, né? Mas estão lá, olhando para tudo aquilo lá e ficando bitolados das ideias. Naqueles tempos, irmão, hoje temos muita tecnologia e facilidade, porque temos escrituras, né? Não somente escrituras da palavra, mas também escrituras de cientistas para compreender muitas coisas. Louvado seja Deus. Mas eles aqui, irmãos, tentaram, e nada puderam fazer. Louvado seja Deus. Não souberam a interpretação daquelas palavras, não sei em que língua estava escrito, né? Aleluia. No versículo 9, irmãos, vamos lá. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele ainda mais o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. E a rainha, conforme as palavras do rei, dos seus grandes, entrou na casa do banquete, falou a rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não turbe os seus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, louvado seja o nome do Senhor. E nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei, Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, ó rei, o constitui o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando os enigmas e solvendo dúvidas, aos quais o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos, pode, pelas obras que nós fazemos,
né, que glorificam e exaltam o nome do Senhor, jamais seremos esquecidos, porque aquilo que fazemos, mesmo que hoje o homem não reconhece ainda. Né? Aleluia, o nome do Senhor sempre vai lembrar alguém, vai glorificar o nome do Senhor, né, para que seja exaltado e seja revelado. Revelado aquilo que é necessário da parte de Deus para o povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A rainha, irmãos, de toda a graça, né, se apresentou diante do seu filho, o rei, né, e apresentou, lá nos tempos antigos, tinha um homem que o próprio rei, seu pai, colocou, né, como o maior sábio de todos eles, né, porque ele tinha o Espírito de Deus, né, o Espírito dos deuses santos, como ele costuma falar, né, o Espírito de sabedoria, o Espírito de ciência, o Espírito do excelente, né, e interpretava os sonhos, né, por 2 vezes ele interpretou os sonhos, né, de Nabucodonosor. Eu creio que deve ter muitas outras feitas que ele fez e não assim são mencionadas, né. Mas um grande homem de Deus, qual foi Daniel? Louvado seja Deus, foi lembrado, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque se achava nele desde a sua meninice esse espírito de excelência. Então, jovem, mantenha, né, varões, mantenha, irmãs, mantenhamos o Espírito do Senhor dentro de nós. O Espírito que às vezes foi achado em nós, a graça diante de Deus, a qual Deus achou testemunho em cada um de nós para contar, para fazer a sua obra nessa terra. Cada um de nós aqui temos chamado excelente diante do Senhor. Não pensemos nós que fomos chamados apenas para vir aqui e ficar sentados aqui. Se aqui nós viemos aqui para prestar apenas culto ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Nosso chamado, ele vai muito mais além, né, irmão Everton? Louvado seja Deus, do que ficar aqui, ouvir a palavra e ir para casa e não fazer nada. Amém? A palavra do Senhor, o mandamento de Deus, que Jesus para conosco, irmãos, foi de irmos e anunciar o Evangelho. Glória a Deus. Toda criatura. E o Espírito Santo, Paulo, para aperfeiçoar cada um de nós, né? Aleluia, puxando aqui o livro de Paulo, sabe que o Espírito chamou cada um para um lado, né? A uns ele deu o Espírito de profetas, a uns o Espírito de doutores, professores, a uns o Espírito de apóstolos, missionários, né? A outros deu o Espírito de pastores, né? E a outros deu o Espírito de evangelistas, né? Cada um no seu caminho, cada um no seu dom, mas o Senhor escolheu cada um. E esse Espírito é necessário que nós meditemos na palavra, que achemos de graça, como eu disse lá no princípio. Eu tenho certeza que Daniel que fazia, irmãos, né? E vamos ver no capítulo 6, né, José, que ele orava constantemente, viu? Né? Pela manhã, pela tarde e pela noite ele tinha o costume de se virar pela banda, né? A janela dele que virava para Jerusalém, para a cidade santa, e orar todos os dias. Creio eu que ele passava horas e horas do seu dia estudando a palavra do Senhor. Né? Nós temos dado tempo, irmãos. Eu sei que a nossa vida é corrida, o cotidiano não é feito. É corrida, a gente tem que trabalhar, né? Ainda mais quem tem filho para dar de comer, né? Tem que alimentar a criança, irmão, tem que trabalhar dobrado ainda. Louvado seja Deus. Se não triplicar, ou até mais, né, gente? Esse cabelo fica branco rápido. Eu estou ficando também 30 anos com o cabelo flexando já. Louvado seja Deus. Mas, irmão, o Senhor é bom, né? Nos traz revelação da palavra para que possamos permanecer sempre fiéis neste caminho, meu amigo. Aleluia, para que vidas sejam alcançadas pelo nosso testemunho. Para que a nossa vida, Samuel, possa servir de aio, de sustento, né, de estrutura, meu irmão, para que alguém seja beneficiado. Né? Isso tem um dom do Espírito chamado de mansidão, irmãos. É aquilo que a gente abre mão da nossa vitória para que alguém receba a vitória. Que a gente possa, aleluia, ajudar alguém a encontrar o caminho. Né? A gente trazer alguém aqui na presença do Senhor, irmãos, é mansidão. É trazer o céu para alguém. Por isso, irmãos, alguns tiveram o Espírito dos evangelistas. Para que, irmãos, possamos pregar lá fora em tudo quanto é canto. Pode ser que você fale, eu não sei pregar, eu não consigo pregar bem lá fora. Mas você consegue trazer, irmão. Né? Você consegue, aleluia, orar para alguém. Orar eu sei que todo mundo consegue, né, meu? Botar o joelho no chão, irmão, e falar, Senhor, abençoa lá o meu amiguinho da escola, abençoa meu amigo do futebol, abençoa meu amigo do curso, abençoa meu amigo lá do restaurante. Todo mundo pode fazer isso aí, amém, irmão? Isso é fazer a obra do servo do Senhor. Tem amor pelas almas. Agora, se estivermos aqui e tivermos o dom e nada fazemos, irmão, como dito na palavra, é sepulcro caiado, né? Só tem beleza, né? E nada fazemos. É necessário que façamos, irmão, para que sejamos um dia lembrados pelo dom, pelo testemunho, pela palavra, Samuel. Aleluia, a qual um dia vamos ser chamados, irmão.
né? Para que possamos ajudar alguém. O testemunho que você carrega, varão, é algo glorioso, para que pessoas, vizinhança, amigos, saibam reconhecer e falar: eu crente, lavado, remido no sangue do Cordeiro, e ele tem autoridade, né? A palavra do Senhor fala que, aleluia, os discípulos, irmão, quando receberam, meu amigo, do Senhor, aleluia, a palavra, para que eles fossem de 2 em 2 andando pelas circunvizinhanças, pregando no nome do Senhor, pregando o arrependimento, o Senhor deu a eles a autoridade para repreender todos os espíritos. O Senhor deu a eles a autoridade para repreender todas as enfermidades, todas as moléstias do povo. É verdade. Louvado seja Deus. E a palavra fala que eles voltaram alegremente diante do Senhor e falaram: Senhor, todos os espíritos ouviam a gente e saíam embora. Todo mundo que a gente passava e colocava agora, é necessário expressar a alegria, irmãos, pela obra que nós fazemos aqui. Louvado seja Deus. Eu sei que às vezes é cansativo lá, né? Caminhar é longo, Marcelo, né? Olhar eu aqui, irmão, 20 anos de idade, né? Louvado seja Deus, né? Olhando, falando quando eu cheguei, tá? Tá falando que eu tenho 20 anos não. Eu cheguei aqui com 20 anos de idade, irmão, pensar, ó, largar todo o velho homem, tudo que o mundo ainda pode, né, nos dar, né? E o mundo pode, irmão, dar muita coisa boa pra gente, irmão. Mas tudo que o mundo dá, irmão, nada vai nos levar perto do Senhor. Louvado seja Deus. E eles chegaram, irmãos, e aquilo que receberam do Senhor, louvado seja Deus, alegrou-se muito os seus corações, aleluia, para que, aleluia, eles alegrassem diante do Senhor e falassem: Senhor, tudo isso. Então eles sujeitavam a nossa voz. E louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós temos que tratar dessa mesma maneira, irmãos. Nos alegrar o coração, buscar, alejar, e disso seremos lembrados, irmãos. Né? Louvado seja Deus. Pode ser que em qualquer circunstância da nossa vida, meu amigo, você vai ser acalentador de alguém. Né? Alguém triste vai vir contar os problemas e você vai orar. E o Senhor vai libertar. Às vezes, meu amigo, alguém necessitado, e você está na assistência social. E você pode fazer isso, porque foi incumbido do cargo. Né? Alguém necessitado vai bater na sua porta e falar: estou com fome. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que nos alegrarmos pelos tipos de coisas que o Senhor colocou na nossa mão para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Há grandes obras, irmãos, que podemos executar, meu irmão, nessa terra, que glorificam o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos voltar para o texto, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Os irmãos estão entendendo, hein? Amém. Versículo 12. 13. Vou ler o 12 de novo, calma. Agora voltamos para trás sempre. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome sobre Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e entendimento e excelente sabedoria se acham em ti. Imagina, meu irmão, você ser lembrado pelo Espírito de Deus, pelas obras que se fazem na terra. Você ser chamado para orar por alguém numa circunstância, às vezes, adversa, né? Ajudar, irmãos, e esclarecer uma dificuldade que alguém está sentindo, né? Pela palavra de sabedoria, que às vezes nem é de nós, mas do Espírito Santo de Deus que nos concede. É necessário que nós demos o primeiro passo, e o Senhor nos o resto, né? Nos fortalece, nos rege, nos fala a palavra que temos que falar. Amém? Ó, acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, astrólogos, para lerem essa escritura, me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação das palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puder ler essas escrituras e fazer-me saber a sua interpretação, será revestido de púrpura e terás cadeia de ouro no seu pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo. Louvado seja Deus. Aleluia. E dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência.
e por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e quem queria dava vida, e quem queria engrandecia, e quem queria ele abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos animais, e a sua morada foi como jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho o céu foi molhado no seu corpo, até que conheceu a Deus, o Altíssimo. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem constitui sobre eles. E tu, seu filho, Beltesazar, não humilhaste o seu coração, ainda que soubesses de tudo isso. Louvado seja Deus. E se levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa perante ti. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, madeira e pedra, que não veem, não ouvem e nem sabem, mas Deus, em cuja mão está a sua vida, todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Louvado seja Deus. Então, irmãos, deixar de glorificar o Senhor, que tem rendido em nossa vida todos os dias o fôlego, o trabalho, os filhos, o pão, né? O ar que respiramos, né? Tudo que o Senhor nos tem concedido, irmãos, devemos glorificar o nome do Senhor. O primeiro mandamento, irmãos, aleluia, do Senhor: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se dá por esses tipos de minúcias. Agradecer ao Senhor pelo pouco, né? E agradecer a Ele, irmãos, por você poder sair de casa, irmão, por você poder chegar aqui, por você poder levantar, né? Por você poder dar um suspiro todos os dias, né? Eu vi na teologia um dia, irmãos, que o significado, né, da palavra inspiração, se não me engano, né, que também traz a respiração, é algo que todos os dias, por cada suspiro, Pedro, devíamos glorificar o nome do Senhor. Né? Quantos suspiros vamos por dia? Né? Então, cada um desses devia estar glorificando e tratando com o Senhor, porque o Senhor, como o Senhor falou, nesse momento oculta, louvado seja Deus. Mas às vezes damos adoração, irmãos, a quem não é devido. Às vezes entregamos a nossa vida, irmãos, aleluia, a nossa vida de bandeja a deuses estranhos, a pessoas que não vão nos ajudar. Enquanto devemos dobrar os nossos joelhos e orar diante do Senhor, às vezes entramos em falações, né, em fofocas, falatórios profanos, em histórias, irmãos, que não vão glorificar o nome do Senhor em nada, né? Enquanto deveríamos adorar o nome do Senhor, enquanto devemos consagrar tudo que temos ao Senhor, dar tudo a Ele, em louvor, em glória, devoção, nós damos a outros, né? Nós damos a nossa força, o nosso braço, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento e deixamos de exaltar o nome do Senhor. Né? Dito isso, Daniel narrou a história do capítulo 4 para Beltesazar. Né? Seu pai glorificou o nome do Senhor. E quando se exaltou a si mesmo, sabendo que o Senhor é Deus, ele colocou em vanglória no seu coração e aconteceu tudo aquilo. Passou por anos, né, junto aos jumentos monteses no meio dos matos, né, comendo grama, né, e crescendo pelo no seu corpo como penas de gavião, diz a palavra. Louvado seja Deus. Então ele se transformou em um animal, aleluia, para que se glorificasse o nome do Senhor. Porque faz essa palavra, você não ouviu, né, não se rompeu, não se arrependeu, né, diante do Senhor, e aconteceu isso semelhante em você, Beltesazar, que conhecia tudo isso, né, talvez conhecedor de escrituras, né, talvez conhecedor dos milagres, de tudo que Deus podia fazer. Vai provar a Deus? Vai pegar os utensílios da casa de Deus consagrado e tornar, né, para bebedices, a blasfêmia, para glorificar a outros deuses? Aleluia! Louvado seja Deus! Então o Senhor se irou com isso e deu essa escritura, irmãos, nas paredes, que foi revelada. Aleluia! E Daniel, irmãos, conhecedor de tudo, da palavra. Louvado seja Deus! Agora o Coríntios 24, amém? Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se a escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim,
Mené, Mené, Tekel e Parsim. E essa é a interpretação daquilo. Louvado seja Deus. Versículo 26. E essa é a interpretação daquilo. Mené significa: contou Deus o teu reino e acabou. Louvado seja Deus. Tekel: pesado foste na balança e foste achado em falta. Louvado seja Deus. Perez, ou Parsim: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Louvado seja Deus. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro no seu pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino, na idade de 62 anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, essas escrituras foram colocadas na parede para um homem que não tinha temor de Deus. Que o reino talvez poderia ser próspero. Poderia ele governar bem. Ter um tempo de paz, tranquilo, mas por ele ter deixado de exaltar, de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, e praticamente ter zombado do Senhor Deus, usando os utensílios consagrados à casa de Deus, para outras coisas com profanidade, o Senhor deixou essa palavra escrita na parede. Pesado, aleluia, é isso mesmo? Contou Deus o teu reino, e este acabou. Foste pesado na balança, e foste achado em falta. Louvado seja Deus. E foi dividido o teu reino para ser entregue. Foi dividido o teu reino e foi entregue aos medos e aos persas. Então tudo aquilo que o Pai construiu, em glória, em poder, em estrutura, em glória, em riquezas, foi perdido por não glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E dali se deu um reino que veio subsequente, irmãos, que vamos ter aí entendimento nos próximos capítulos. Mas o Senhor, irmão, tem honrado. O Senhor tem fortalecido em cada um de nós, irmãos, e dá uma revelação dessas escrituras, para que entendamos, e nos esforcemos cada dia mais, irmãos, para aprender do reino, para aprender das palavras, e quem sabe ser usado, irmãos, assim como Filipe, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8 ou 9, ou 11. Eu sei que é Atos dos Apóstolos, fala sobre Filipe, era um dos discípulos de Jesus, a qual ele estava andando e o Espírito incomodou e colocou em seu caminho, irmãos, um eunuco, que estava lendo as Escrituras, bendito no profeta Isaías. Eu não me lembro qual foi o versículo, capítulo 53 de Isaías, se eu não estiver enganado, ele estava fazendo meditação e falava que estava lendo as Escrituras de Isaías e não entendia. E quem sabe assim o Senhor pode colocar alguém no seu caminho precisando de esclarecimento, Marcelo, das Escrituras, precisando, aleluia, de esclarecimento de um sonho, de uma situação que está passando. Às vezes as pessoas contam problemas para vocês, irmãos, e nós temos que ser bons ouvintes, viu? Louvado seja o nome do Senhor. É bom ouvir. Tiago, escritor da Epístola de Tiago, ele escreveu que é bom que ouçamos muito, e falemos pouco, ser tardio no falarmos, pacientes no ouvir, andar em longanimidade, em pureza, e o Espírito Santo ele vai estar revelando. Eu tenho certeza que se não aconteceu, vai acontecer de alguns dos irmãos aqui uma hora está conversando com alguém, irmãos, na situação às vezes a pessoa está atribulada, irmão. O Espírito Santo vai te trazer um espírito pacificador para acalmar o coração, para resolver um atrito, resolver uma grande tribulação que alguém pode estar passando, irmão. E você pode, pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, ser um canal de bênção e salvação para uma pessoa. Se não acontecer, eu vou orar ao Senhor para que aconteça, irmão. Você tem essa oportunidade. Eu peço ao Senhor, irmãos, todos os dias a oportunidade. Todos os dias não, mas sempre peço. Fala, Senhor, me traz alguém aí para que a gente possa esclarecer, que a gente possa conversar, que a gente possa bem dizer o nome do Senhor. E diversas vezes, irmão, o Senhor coloca a gente para esclarecer situações com pessoas que estão atribuladas de espírito, que estão entre confusões, e pela palavra do Senhor, nós possamos ser concedidos a resolver essas situações pelo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo conhecimento das Escrituras também, viu? É muito importante, irmão.
Né? As escrituras por si só, elas trazem grande força, viu? E grande empenho na vida de quem lê, de quem medita na palavra. Né? A palavra do Senhor fala lá em João 8:32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? A verdade é, irmãos, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra, né? Personificada. Louvado seja Deus, que nos dá entendimento, irmãos, em todas as situações, para que possamos, às vezes, sermos usados nessa fé. Né? Não estamos aqui à toa. Nós viemos aqui para aprender a palavra, só para aprender pelo nosso conhecimento próprio. Se estiver fazendo isso, irmão, podemos dizer que somos malditos. Louvado seja Deus. Mas temos que usar disso, irmão, para benefício da obra do Senhor. Temos que usar isso, Pedro, para que passemos essa palavra, passemos esse entendimento e, aleluia, alcancemos almas, irmãos, que necessitem dessa revelação da parte de Deus. E Deus vai usar você, irmão, né, para esclarecer para alguém. Deus pode aparecer em teofania? Eu acho que pode. Mas o Espírito Santo habita em você. E se o Espírito Santo habita em você, irmão, o Espírito não é qualquer coisa. O Espírito Santo é de Deus. O Espírito Santo é Deus. Deus habita em cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que diante dessa palavra, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, possamos compreender e permanecermos abundantes, viu, na obra. Não deixemos de orar, não deixemos de estudar, não entregamos os pontos disso. Né? Porque o inimigo está prontinho e ele acusa o tempo todo a falar que já deu. Né? A sua vida acabou, né? O momento foi dado, não precisa mais disso, né? Você não precisa passar por humilhação, você não precisa passar por contenda, você não precisa passar por tipo de tribulação, mas tem situações que somos colocados, irmãos, né? Para que vamos ser edificados. Né? Precisava 3 jovens passar na fornalha para o Senhor ser glorificado? Mas ele fez para quê? Para que o nome dele fosse glorificado. Às vezes vamos passar por grandes lutas mesmo, né? Mas para o nome do Senhor ser glorificado em nosso testemunho. Né? Em nosso aprendizado, como eu falei, às vezes vai ser ensino para outro, e para outro, e para outro, e para outro. Jovens, vocês vão passar por outra tribulação, com certeza. Vão ter muito levante na nossa vida. Às vezes sozinho você não vai conseguir. Mas você tem um monte de irmão. Né? A Bíblia diz, né, em Tito, que os mais velhos têm que ser os mais novos. Louvado seja Deus. Tem que exortar, tem que repreender, tem que dar ajuda, tem que dar empenho. Né? Mas pela palavra do Senhor, pelo Espírito de Deus, seremos conduzidos a essa boa e grandiosa palavra. Aleluia, Jesus. Glória. Maravilha. Aleluia, Jesus. Eu vi a primeira vez você voltando, né? Santo Deus. Amém, irmãos? Compreenderam a palavra? Amém. Esforcemos, irmãos. É um contexto histórico, né, que traz grande amparo e conhecimento. É um amparo e conhecimento. Eu gosto muito, irmãos, de ler a Bíblia e passear por ela. Né? Quando eu digo passear pela Bíblia, né, é você buscar nesse texto, né, outros textos que trazem também enriquecimento, Marcelo. E a Bíblia, da maioria de vocês aqui, eu tenho certeza que ela ensina isso. Eu falei, mostrei do canal missionário, né, galera? Foi para você ou foi para o Paulo que eu mostrei? Né? Como a Bíblia ela se completa com as palavras, com os textos. Né? Então, irmãos, vamos de encontro a isso. Né? Daniel, né? Esse tempo de exílio, ele não é explicado somente no livro de Daniel, mas se complementa muito no livro de Jeremias, livro de Ezequiel, nos livros dos reis, irmãos. Narra toda essa história também. Amém? As crônicas do texto, deve falar alguma coisa também. Mas o Senhor, irmãos, Ele quer que procuremos, quer que aprendamos. Né? Aprender e viver, executar essa obra da fé. Louvado seja Deus. Só conhecimento, irmãos, né? Não vale de nada. É necessário conhecer, viver e também ensinar. Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero lembrar aqui, eu não lembrei de justificar no começo do culto também. O pastor não está aí, não perceberam, né? O pastor estava com algum serviço para terminar hoje, né? Provavelmente ele falou que ia trabalhar até mais tarde e não ia ter que chegar, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, orando pelo pastor, pela família. Eu creio que a família ao mesmo tempo também, né, às vezes, estava acompanhando, ajudando, né? E assim não puderam ficar, né? Rosana, né? Não veio que estava com dor nas costas, não? Júlio falou, mas eu não lembro agora. Dores, amém? E Júlia ficou lá para acompanhar, foi isso que eu ouvi, irmãos, amém? Foram para mim justificados. Amém? A
Alguém mais tem dúvida com justificativa, irmão? Que pode? Música mesmo que o Ezequiel não está bem também. Está bem também? Oremos pelo Ezequiel, oremos pela nossa irmã Rosana, oremos por aqueles que não estamos. Não sabemos o motivo, né? Às vezes não houve tempo hábil de justificativa, às vezes justificaram e o pastor, pelo trabalho, esqueceu de me passar também, né? Então, qualquer coisa, o pastor justifica também, estão justificados alguns pelo pastor e alguns a gente não sabe mesmo. Mas oremos por estes, para que o Senhor esforce, fortaleça, se for tristeza espiritual, oremos mais ainda, para que o Senhor dê ânimo e fortaleça, para que possamos perseverar nessa caminhada. Amém, irmãos?